Rapaziada, vamos dar uma olhada aqui, porque os vascaínos não estão se aguentando, né? Quando eles tentam se conformar com uma coisa, com uma contratação do Flamengo, vem logo outra, né? Vamos analisar aqui o que eles falaram do Flamengo. Se inscreva aí no canal, aciona o sininho, deixa o like. Bora pro vídeo, créditos aí ao canal da Reação está aí na descrição. O Cruzeiro vai fazer um torneio. A gente não sabe o que o Vasco vai fazer. A gente sabe que o Vasco do dia 13 ao dia 21 vai dar férias por conta do final do ano para compensar. Depois do dia 21, nem Jesus sabe o que o Vasco vai fazer. Rafael, o que você vai fazer nesse período? Tem alguma dica? Vai viajar? Vai pra Penedo? Vai lá pra casa do Fritz? Tá bom, hein? Pô, Casa bom, do Fritz, hein? Pô, melhor, fica né, a dica, fica a dica. Olha, além de assistir vocês, né? É obviamente que a gente vai continuar assistindo, acompanhando. A casa agradece. Para não ficar falando que eu vou assistir a concorrência lá. Você vai ver o Mundial? Não vou nada, não vou não. Flávio, eu não me pego com essas outras coisas. Eu vou ficar vendo um stream com a minha esposa, maratonando umas séries aí que eu tô atrasado. Porque o Vasco é isso, né? O Vasco tá proporcionando a gente zerar os seriados que você tá atrasado com a esposa. Vai ser isso aí. Cara, eu não sei vocês, assim, vou perguntar ao Vitor, vou perguntar ao Leandro também. Eu tô muito puto. Mas tô muito puto. Eu tô de saco cheio, cara. Todos nós. Tô dizendo, na moral, eu vejo hoje o Flamengo, por exemplo, apresentando o Jorginho, volante. Jogador que veio do Chelsea. O Botafogo contratando o Arthur Cabral, contratando um monte de jogador. O Fluminense querendo trazer o Soteldo. E o Vasco nessa pasmaceira, cara. Nessa falta de energia. O presidente do Vasco, a seleção brasileira, como chefe da delegação, sabe? O Vasco se despedindo do Thiago Neves com o diretor técnico que há 3 semanas atrás estava comandando o time, tomando porrada aí direto. Sabe? Sinceramente, cara, eu acho que a gente está vivendo um outro mundo. Eu não sei mais o que é isso. Eu tô de saco cheio disso, cara. Acho que não é a gente não, Flávio. Acho que é a diretoria do Pô, Vasco fala que vive sério, essa cara. realidade. Tá demais, cara. Exatamente o que eu só falar. Pô, e a gente não pode falar nada. A gente não pode dizer que tá chateado, porque não tem torcedor que vocês estão errados. Só pensa... Outro dia o cara escreveu assim, nossa, é só lamúria. Pô, você quer que a gente faça o quê, irmão? Pô, contra o Bragantino, a torcida botou só 15 mil, pô. É isso Já aí, baixou. cara. Porra, sério, cara. Tá chato, Tá diminuindo. Tá Tá diminuindo. chato. Cada vez tá diminuindo. Tá diminuindo. Aí eu fico recebendo mensagem de amigos meus que vão pros Estados Unidos. Família do meu genro, por exemplo, tricolor, vai para os Estados Unidos, vai para Nova York ver o jogo do Fluminense. Amigos meus flamenguistas vão para Filadélfia ver o jogo do Flamengo. Botafoguenses vão para Los Angeles. E nós vamos ficar aqui nessa pasmaceira, cara. A gente vê um amistoso aí Porra. pela Vasco TV. Pô, é inacreditável isso, cara. Como é que isso não revolta? Como é que isso não incomoda, cara? Tudo bem que a culpa disso agora não é culpa de quem tá lá agora, mas, porra, dá uma alegria ao torcedor, cara. Faz alguma coisa que seja pelo menos... Não adianta ter um ato de coragem. Cara. Não adianta ter um ato de coragem para ir lá desbancar 777 e tomar o controle. Não adianta você ter só essa atitude corajosa, que para mim foi corajosa, mas depois disso você só vê decepção. Sim. O Pedrinho, para mim, era um cara, ó concurso, que cara, tinha um total apoio da torcida, né? Mas hoje em dia, cara, pra mim é uma decepção pura. Felipe, eu não vou nem falar que pra mim, apesar de ser um ótimo, excelente jogador, ganhou de tudo no Vasco, mas pra mim nunca chegou aos pés de um ídolo, né? Mas Pedrinho, pra mim, foi um ídolo. Mas hoje em dia é uma decepção. O Vasco é incipiente, gente. É muita decepção. Aí o torcedor fica nessa expectativa de janela, aí segunda-feira o Carlos Amodeu, ok, já deixa claro pra todo mundo, olha, a gente vai fazer uma janela dentro das possibilidades, a gente não vai quebrar o encanto. Pô, de novo o negócio de austeridade, cara. Porra, não é, gente? Falou que a torcida não vai gostar de eu falando isso. Não é falta só de grana, não, que dá pra fazer um time com peças. Até porque nas últimas 2 janelas, se a gente não gastou pelo menos 150 milhões... Né? A janela agora, desse início do ano agora, só Nuno, Garré e Lloyd, quase 50 milhas. Será que o Bragantino tem time mais caro do que o Vasco? Mirassol. É isso aí. Mirassol? É isso aí. Mirassol. A estrutura do Mirassol, É isso aí, que O Mirassol pega o Vasco hoje. Sacode. Sacode. Mas quem não sacode o Vasco hoje, amigo? Não, é difícil. Não. Fale pra mim. Você vê a alegria da presidente do CSA, né? Exato, pô. Ela disse que não. Ela disse que não. Eu vi na frente da entrevista com o Flávio que ela mas falou, na frente da não é bem Câmara é uma assim. coisa. Ela foi educada, né, cara? Sim, Aliás, claro, obviamente, é uma muito dama, educada. cara. Mulher Não, top. sim, mas ela top. tá defendendo a E tá camisa certo, dela. e tá acreditando, certíssima. cara. Tá E tá certíssima. acreditando, porque o Vasco hoje é um leão desdentado, velho.
E eu vejo, às vezes, lá no nosso grupo de WhatsApp, os caras ficam putos da vida quando a gente critica. Que a galera fica assim, não pode falar, mas não pode falar por quê, cara? Porra, deixa o torcedor tá de saco cheio, mano. Deixa o torcedor reclamar, Falta cara. muita empatia por parte da diretoria. Total. Infelizmente. Não, a gente Não é possível que eles não... Leandro, o que eles fazem é o mesmo que se fazia na época da 777, cara. Exatamente. Que a reclamação... Eu vivi isso, cara. A gente viveu isso. O Luiz Melo é flamenguista, ninguém dá satisfação, o Josh Wander não vem ao Brasil, por que esses caras não moram aqui? Eles demoram 3 semanas pra responder alguma coisa. E o que tá acontecendo agora? A mesma coisa com pessoas que se dizem vascaínas. O presidente do Vasco deu uma entrevista. A última entrevista do Pedrinho deve ter o quê? Coletiva. Acho que foi ano passado, cara. Foi ano passado, gente. Sabe? Isso é muito sério, cara. Isso é muito pouco. É muito pouco. Eu volto a dizer, o Vasco passou uma das piores semanas dos seus 125 anos naquela semana, porque não me conforma, não vai cair na minha cabeça. Tomar de 4 de um time da Venezuela é uma vergonha. É uma das 5 maiores vergonhas da história desse clube. Alguém falou? Tem um dirigente que falou que o campo grita... Porra! O campo grita o que é o Então nós time, estamos né? surdos. Ele já foi embora, aliás. Os dirigentes do Vasco estão surdos. E o Edmundo, criticado, acho que está numa briga tola, continuo a dizer isso aqui, disse que o Bucha foi demitido. E eu tendo a acreditar, Eu não tiro a razão cara. dele não, Flávio. É isso, cara, porque o Bucha, o único cara que estava errado é o Marcelo Santana. Era o único cara que estava errado ali dentro. Não, com Não. certeza, E não é, gente. Porra, sério? Não. É muito sério isso, cara. Muito sério, muito sério. Eu tinha muita esperança com o Pedrinho. Foi o que você falou aí. Pelo fato de ele conhecer o eu futebol, me enchi né, de ter sido esperança. jogador de futebol, um olhar diferenciado ali, principalmente para contratações, por mais que ele não tenha experiência na prática ali, talvez contato com empresários. Está cercado né? de gente. Mas né? ele sabe olhar para um jogador, pô, esse cara aqui é bom de bola, aquele ele não é. Né? Então, Pra você ver, o zagueiro que ele e o Felipe lá no Tigres falaram que era, pô, o moleque é bom de bola, reserva do Vasco. Não joga. E não joga. Não joga, porque é ruim. Porque é ruim, gente. Mas que olhar é esse Jogador do Pedrinho? ruim. Que como comentarista era um concurso. O cara era excepcional. Mas como dirigente não tem aquela... Não tem timer. Mas como disse o não tem Felipe lá em timer. Ponta Grossa, quando foi perguntado lá sobre o Capasso, que ele falou claramente, falar de futebol é mole, fazer é difícil. Tamo vendo, Felipe. Tamo vendo. Realmente, fazer futebol é muito difícil. Porque vocês não estão fazendo bem o futebol. O departamento de futebol do Vasco é uma vergonha. Eu vou repetir isso aqui até o dia que vocês tomarem uma medida, cara. Pra mim, não há nenhuma diferenciação com aquilo que aconteceu nos últimos anos no Vasco. Não há, cara. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A única diferença é que até agora, pelo menos nesse ano, a gente não tem nenhuma notícia de atraso, de pagamentos dos jogadores, de pagamento aos clubes. O Vasco está aí com o Transferban por conta do Sforza, que é ali um pouquinho antes desse problema, né? Pouquinho antes, ali, fevereiro de 2024. E do Adson, né? Um pouquinho antes também. Fora, aliás, o Sforza foi fevereiro de 24? Eu acho que foi, por aí. Completou um ano, né? É, um ano. O Adson um pouquinho antes. Então, até agora, Jean Davi, Max Domingues, Alex Teixeira, Souza, Felipe Coutinho, Garré, Nuno, Lloyd, esses caras não tiveram nenhum problema, nenhuma dúvida, ó, não pagou. Pelo menos nesse ponto, o que não deixa de ser uma obrigação, tá? Mas é claro, na época da 777, o que era feito era uma vergonha. Porque você botava, por exemplo, os executivos para vender jogador, para comprar jogador, e cadê o dinheiro? Porque sumiu o dinheiro. Mas eu acho que não é falta de grana, não, Flávio. Eu acho que é bagunça. Na minha opinião, não acompanho, nem tenho competência para acompanhar, mas eu acho uma bagunça. O cara que, a empresa, que vê que o chefe, os empregados vendo que o chefe tá uma bagunça, vai virar bagunça também. Sim. Porque o Vasco hoje, se tu vê, há 10 anos atrás, tem muito mais estrutura do que antes. Sem dúvida. E, pô, os defeitos são os mesmos. Você vê o... Se não piores. Se não piores. Se não piores. Você Pô, vê tipo, eu me lembro que quando o Campelo chegou, ele uma frase que ele falou que não tinha dinheiro para uma passagem para Libertadores e teve que botar dinheiro. Sim. Hoje eu não vejo esse tipo de problema no Vasco. O Vasco não tinha dinheiro para viajar para o Chile para pré-Libertadores. Vou falar para você, Flávio, é bagunça, é falta de pulso. É natural do ser humano. Então, o time do Vasco não é tão ruim assim para estar tomando sacode de 4-1 do time
semi-amador da Venezuela. Tomar de 2-0 do Bragantino do jeito que foi. Mas, pô, se esforçou, mas acho que foi muito pouco. Também Muito acho. pouco. Como é que o acho. time ganha de 3-0 daquele jeito que ganhou do Fortaleza e no jogo seguinte é ao averso? Mas vamos também fazer aqui uma. Rapaziada, tá então a reação dos vascaínos, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quero que o Vasco se exploda. Mas eu, sinceramente, achei que o Pedrinho também lá ia fazer um trabalho de qualidade, né? Mas, enfim, não tem nada a ver com, com isso, que o Vasco exploda na face da terra. O Flamengo, que sondou aí a questão do Malcom, né? Sondou o Malcom junto ao Hilal, só que o cara recebe uma grana absurda, né? E o Bola VIP traz aqui o Malcom no Flamengo pro Mundial, só que não ocorrerá, né? Porque justamente por conta dos valores ele não abre mão nem do que ele recebe lá, obviamente, que é um absurdo. E o Al Hilal ainda investiu 60 milhões de euros para tirar o brasileiro do Zenit. Então é muita grana, véio. 60 milhões de euros, pô, é quase 2,5 vezes o que quase 3 vezes, né? O que o Zenit tá comprando o Gerson do Flamengo, que é 25 milhões, né? Então é muito dinheiro, e ele não viria pro Flamengo, e o salário dele é 8 milhões de reais por mês, segundo o próprio Jorge Nicola, né? Então, para alegria dos vascaínos aí, não tem Malcom no Flamengo por enquanto. Vamos aguardar. Se inscreva, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.